Oi, eu sou a Carol Santoyan e depois de um hiato um tanto maior do que eu gostaria e esperava, na verdade bem maior do que eu gostaria e esperava, eu tô de volta com um novo cenário, porque eu estou com nova casa, apartamento no caso. Eu tô muito feliz de estar aqui de volta e eu decidi voltar com um vídeo sobre O Irlandês, falando um pouco sobre ideia governante e processo criativo. Eu espero muito que vocês gostem e lembrando, gente, assim, o vídeo tem spoiler, tá? Então, eu não vou ficar chateada se você pausar esse vídeo aqui, mas tem que pausar, não tem que sair. Tem pausa, aí vê o filme do Irlandês, aí faz um xixi, né? Aí volta e assiste o vídeo, tá bom? Então vamos! Pra começar, eu não tô aqui pra julgar a forma como você assiste ou deixa de assistir um filme. Infelizmente, pelo menos na minha bolha, O Irlandês foi muito mais comentado pelo seu tempo de duração, que são aproximadamente 3 horas e meia, por ser longo demais, e daí de repente todo mundo resolveu se manifestar, se devia pausar, ou se deveria ser experiência completa assistindo tudo de uma vez só. Só para contextualizar, essa treta aí foi encabeçada pelo crítico Pablo Vilaça. Um pedido do fundo do coração: quando forem assistir a O Irlandês na Netflix, não pausem o filme. Separem as 3 horas e meia de duração, visitem o banheiro antes e assistam de uma vez só. O ritmo da narrativa e sua própria duração são elementos essenciais da experiência. Eu acho que o comentário do Pablo Vilaça transborda um elitismo, um pedantismo terrível, e pausar ou não pausar um filme não faz de você um espectador menor. É uma pena que a discussão sobre o filme tenha ficado apenas nessa esfera da duração. Mas, ironicamente, eu resolvi abrir meu vídeo justamente falando sobre isso. E por quê? Porque eu estou interessada nas decisões artísticas feitas nesse filme. O que leva um sujeito a fazer um filme de 3 horas e meia? Bom, os motivos podem ser vários, mas certamente nesse caso do Irlandês, o motivo está muito claro para mim. O interesse do Scorsese em falar sobre o tempo e como as nossas decisões ao longo do tempo resultam na forma como nós envelhecemos. Algo que todas as obras cinematográficas bem-sucedidas possuem é nunca falar apenas sobre o que estão falando. Ou seja, um filme bom quase nunca é só sobre sua história. A história é o que acontece, mas cada escritor, diretor, roteirista tem um modo de contá-la. A forma como você conta uma história está intimamente ligada com o tema central dela, ou a ideia governante, para usar as palavras do Robert McKee. Você pode ter colocado O Irlandês para assistir esperando um filme sobre máfia. De fato, se a gente falar sobre a história, o novo filme do Scorsese é sobre um caminhoneiro que entra para a máfia e se envolve no desaparecimento de Jimmy Hoffa, um poderosíssimo líder sindical. Mas assim que damos o play, percebemos que esse não é exatamente um filme de máfia, ou ao menos como nós estamos acostumados a ver. Nossa primeira imersão nesse universo se dá por um plano sequência que abre o filme. Nós passeamos pelos corredores de uma espécie de asilo. Vemos muitas pessoas de idade e alguns enfermeiros passando para lá e para cá. Depois de transitar por esses corredores, nós entramos em um ambiente que distou um pouco, algo parecido como um restaurante, e lá está Frank Sheeran, velho em uma cadeira de rodas, com um vistoso anel no dedo, pronto para contar a sua história. Essa abertura mostra de cara a alma do filme. Geralmente, em histórias sobre homens envolvidos em máfia ou crimes em geral, pressupõe-se que esse personagem que vive para matar está com seus dias contados. Nós esperamos a morte deles. Mas, e se eu fizesse um filme sobre um homem que está envolvido com a máfia, mas esse homem sobrevive carregando sozinho o peso de suas memórias e suas decisões ao longo da vida? Aí nós temos O Irlandês e uma possível premissa de Scorsese para o filme. Robert McKee, em seu livro Story, dedica um capítulo inteiro para a estrutura e significado, não por acaso. A forma como estruturamos nossas histórias anda junto do significado, o que queremos contar enquanto contamos uma história. Para ele, 2 ideias sustentam o processo criativo: a premissa, a ideia que inspira o desejo do escritor por criar uma história, e a ideia governante, o significado supremo da história expressado através da ação e da emoção estética do clímax do último ato. No processo de escrita de um roteiro, a elaboração de uma premissa e de uma ideia governante são elementos fundamentais, porque eles nos guiam em nossas decisões e dão coesão àquilo que estamos contando. Primeiro, nos ocorre uma premissa, uma ideia inicial, geralmente como um questionamento. E se acontecesse de um jeito X e não Y?
E se eu misturar o gênero de horror com filmes sobre o Bop? E se eu fizer uma adaptação de Hamlet, só que usando leões como personagens? E se eu contar sobre o que pode ter acontecido na vida de um dos vilões mais brutais para ele ter se tornado o que é? E se? Essas são ideias. Ideias não são filmes, não são enredo, não são trama, mas todo filme, todo enredo e toda trama nasce de uma ideia, e essa é a função da premissa dentro do processo criativo. Depois, nós formulamos uma ideia governante. Maqui usa esse termo para representar o que a gente costuma chamar de tema, mas para ele tema sugere algo muito vago. Enquanto o tema seria um ponto de partida, no caso do Scorsese, como a gente falou, o tema seria algo como o envelhecimento, a ideia governante implica que com ela chegaremos a algum lugar, pois a ideia governante molda as escolhas estratégicas do escritor. Uma ideia governante pode ser expressa em uma única sentença descrevendo como e por que a vida passa por mudanças de uma condição de existência a outra no final. Portanto, para desenvolver suas ideias, você deve fazer as seguintes perguntas. Ao final da minha história, que valor ela possui? Ela começa positiva e termina negativa? Ou o inverso? Quais são as causas de mudança de valor? Ou seja, o que fez com que ela mudasse? Em O Irlandês, por exemplo, sabemos que no início sua vida girava ao redor de sua família em uma típica cena familiar, onde o personagem de De Niro janta rodeado por suas filhas e sua mulher. Mas essa família, que no início é o estímulo para procurar outras formas de ganhar dinheiro, se desfaz ao longo da jornada quando o protagonista desenvolve um laço com outro tipo de família, que é a família da máfia. Temos aí uma história que migra do positivo para o negativo. Viver é fazer escolhas. A velhice é o estado final de todas essas escolhas. É essa ideia que governa O Irlandês. São as escolhas que Frank Sheeran fez ao escolher a lealdade à máfia em detrimento de sua própria família. Como tudo que acontece em nossa vida, essa escolha não se deu da noite para o dia, ela demandou tempo. Ela não se dá em um diálogo direto, nem em uma cena explícita. A relação construída com uma de suas filhas, Peggy, é precisa ao mostrar esse afastamento gradual de Frank. Há várias cenas em que ela olha com distanciamento e medo para esse mundo do pai, rejeitando, por exemplo, o seu amigo da máfia, o Russell. Ironicamente, a única pessoa com quem Peggy simpatiza é Jimmy, e justamente ele morrerá nas mãos do seu pai. Frank escolhe honrar sua relação com a máfia ao matar um amigo, mas em termos de significado, isso simboliza a morte, o desmantelamento da sua própria família. É uma escolha que ele terá que arcar. O contar de uma história é a demonstração criativa da verdade. Uma história é a prova viva de uma ideia, a conversão da ideia em ação. A estrutura de eventos de uma história é o meio com o qual você primeiro expressa e depois prova sua ideia, sem explicações. Então, se você tem sua ideia governante bem definida, será mais difícil você se perder durante o processo criativo. É a partir dela que você saberá como tomar decisões que transformarão suas ideias em ações. Ela não deve estar expressa literalmente em um diálogo, porque isso é um artifício pobre. Não há nenhuma linha que saia da boca do Frank sobre o peso que esse personagem já velho sente com suas escolhas, mas ele é o próprio narrador dessa história e o filme inteiro é regido por uma melancolia. As cenas em que ele mata alguém nunca são espetacularizadas, elas são sempre secas, frias, quase como se gritasse, fiz porque deveria ser feito. Há vários momentos do filme em que o diretor prioriza planos em que há algo passando na frente do rosto do protagonista. Isso foi algo que me chamou a atenção e eu concluí que sim, até essa mínima escolha também está ligada à ideia governante. A ideia da vida passando por você, das coisas indo e vindo, da direção que cada coisa toma. É um micro recorte do fluxo da vida. A ideia governante nos guia até a cena mais importante do filme. Frank, agora velho, toma finalmente a decisão de ir atrás da sua filha Peggy. Mas é tarde demais. As suas escolhas foram feitas e o tempo não pode voltar. Então eu volto à pergunta do início desse vídeo. Por que alguém, em sã consciência, faria um filme de 3 horas e meia de duração? Porque a duração também faz parte da ideia governante. Nós não sentamos para assistir um filme apenas porque a gente quer ver uma história. Nós queremos sentir essa história. Com um filme longo, com o alargamento do tempo, nós conseguimos ter uma experiência muito melhor sobre aquilo que é o tema central do filme.
Nós sentimos, junto com o narrador-personagem, esse tempo que parece nunca ter fim. Uma vida que se arrasta e demora mais do que o esperado para acabar. Como disse, ao contrário de seus parceiros, Frank não teve um tempo de vida compatível com a lógica do crime. Ele não morreu no auge, ao contrário, ele perdeu a sua juventude, a sua agilidade, os movimentos das pernas e nada sobrou além de suas lembranças. Em termos de estrutura e ritmo, um filme tão grande, com tantas cenas, é completamente coerente com essa ideia que nos guia desde quando entramos em seu mundo até quando saímos dele e vemos a porta entreaberta. Então, se você está escrevendo uma história, você deve achar que sabe sobre o que está contando. Mas por via das dúvidas, pergunte novamente a si mesmo: mas afinal, sobre o que é a minha história? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar. Me digam aqui se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram do filme. Eu tô extremamente feliz de estar aqui de volta e eu espero vocês no próximo vídeo. De verdade, não vou sumir, tá bom? Beijo. De fato, esse escritório precisa de um ventilador. Bom, agora eu vou fazer xixi.